O que é uma objeção? É um motivo ou uma razão que o cliente usa para não comprar com você. E tem muita gente que se sente impactada, que trava, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí eu vou te explicar hoje que essa objeção, ela pode ser um presente para você. Se você tiver a maturidade e o entendimento para lidar com isso. Normalmente, quando uma pessoa não usa um script de vendas bem feito, ele tem um monte de objeção. Quem não sabe o que fazer, tem um monte de objeção. O que é objeção? Né? Objeção é um motivo ou uma razão para o cliente não comprar com você. E por que é objeção? O que é objeção? Será que objeção é uma desgraça ou é um presente? Tem gente que diz que é desgraça. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo um treinamento corporativo numa empresa. Aí eu falei, por que razão que a maior parte das pessoas não sabe a razão por que perde tanta venda? Aí teve um cara que falou, mas Sérgio, eu sei a razão. Eu falei, cara, que legal. Eu sei as razões que meus clientes não compram. Eu trabalho aqui nessa empresa há 10 anos. Eu falei, cara, que legal. E como é que você eliminou essa objeção? Ele, não, 10 anos eu perco venda. Eu falei, cara, você perde vendas há 10 anos sobre o mesmo assunto e não resolve. Cara, tu tá dando muito mole. Então, primeiro ponto. Eu sempre falo sobre isso, né? No processo de vendas, o ideal, para construir scripts de vendas que funcionam corretamente, você tem que saber quem é o seu cliente ideal, com mais chance de compra com você, quais são as razões que ele quer ouvir para querer comprar com você, como fazer uma apresentação de vendas que estimule que ele compre com você. Então, primeiro é o seguinte, isso é a forma muito resumida que eu falei aqui. E tem todas as etapas do processo de vendas. Se você não sabe como usar esses processos, tem muita gente que pensa, muito empresário que pensa que para ter sucesso era só abrir uma empresa, ter um bom produto, um bom serviço, contratar uma equipe, trabalhar muito, que a venda ia acontecer sozinha. E a gente sabe que isso não é verdade. Não basta ter um bom produto, um bom serviço para a venda acontecer em quantidade. Tem que ter outros fatores. E aí, tem muita gente que está vendendo pouco e pensa, a culpa é do meu produto, a culpa é do meu serviço, a culpa é minha que eu sou burro, ou será que eu sou incompetente? Ou então tem até o chance da pessoa começar a se acostumar com faturar pouco. Tem gente que acha que ganhar pouco dinheiro é normal e não é normal. Se você não está vivendo a vida que você gostaria, isso não é normal. Aqui é Sérgio Ricardo, Doutor Vendas. Eu ajudo donos de pequenas e médias empresas a dobrarem as suas vendas. Seja muito bem-vindo. Uma vez eu usei algumas frases que o Cristiano, que está aqui no Facebook, que é nosso aluno, do Venda Turbinada VT7, do script de vendas. Eu falei, se você é empresário, se você organizou a tua empresa, se você não está levando 50 mil reais de lucro por mês para casa, você está cometendo um monte de erro. Então, às vezes, as pessoas têm um referencial muito ruim. Tem tanta gente passando sufoco, tem tanta gente endividada, que aí tem empresário que está levando para casa 5 mil, 10 mil por mês de lucro e acha que é o rei da cocada preta, e não é. Se você está levando para casa 5 mil, 10 mil por mês, como empresário, você está na merda, porque é muito pouco dinheiro. Eu vou citar um caso de um aluno meu. Ele autoriza a falar sobre isso. Ele participou de uma palestra comigo no dia 14 de janeiro. Do dia 1º ao dia 14 de janeiro, ele tinha vendido para 4 carros nas 2 lojas dele. E com a dica que ele aprendeu comigo, do dia 15 ao dia 31, ele vendeu para 27. Na primeira quinzena, ele vendeu para 4. Na segunda quinzena, ele vendeu para 27. Totalizou com 31 carros atendidos. Depois ele passou a vender para acima de 50 carros. De 4 para 27, ele multiplicou por 7 vezes praticamente o resultado dele. Mas não é esse exemplo que eu vou dar dele, não. Então ele é um case sensacional, já gravou depoimento e teve live aqui que eu já mostrei o depoimento dele. O que eu vou falar dele
Conversando, né? Depois ele se inscreveu em 2 treinamentos. Geralmente os meus alunos se inscrevem no primeiro, tem resultado, já se inscreve no segundo, tem resultado, ele vai comprando tudo, porque ele está vendo que os meus treinamentos funcionam. Aí o Cristiano, certa vez, a gente batendo um papo, ele me contou: Sérgio, quando você fala que o empresário que está levando 5 mil para casa de lucro, 10 mil para casa, está na fase da mediocridade, porque se você pesquisar no dicionário, você vai ver que mediocridade quer dizer estar na média, ser mediano, fazer igual todo mundo. E como dizia a minha mãe, e provavelmente a sua mãe, você não é todo mundo. Você tem direito ao seu. E ele falou: Sérgio, é verdade. Todo mês sobrava 10 mil, 15 mil. Ele mora num subúrbio aqui numa cidade aqui do Grande Rio. E ele falou: Sérgio, eu sempre sobrou 10, 15 mil por mês, eu estava satisfeito pra caramba. Só que tinha uma reservinha, tinha uma boa casa, tenho uma boa casa, um bom carro, tinha uma reserva pequena. E de repente o meu filho ficou doente. Tem um filho pequeno. Sérgio, meu filho ficou doente. E eu comecei a tratar. Eu acho que eu nunca parei para contar para não ficar triste. Mas eu acho que em menos de um ano eu gastei mais de 100 mil reais. Eu gastei o dinheiro que eu tinha e o que eu não tinha para cuidar do meu filho. E agora eu estou no sufoco. Falei: cara, pelo que você está falando, provavelmente você deve ter a melhor casa da rua, não é? Ele falou: é, Sérgio, a melhor casa da rua é minha. Eu falei: é o melhor carro da rua também. Ele falou: Sérgio, também é o melhor carro da rua. Falei: provavelmente deve ter algum amigo de infância seu que é seu funcionário. Ele falou: todos os meus funcionários são meus amigos de infância. Falei: cara, você é o rei da rua. E provavelmente o rei da merda. Você nivela, você teve sucesso comparado de onde você veio. Então, se na rua que você mora, você é o cara que tem mais dinheiro, a melhor casa, o melhor carro, e você empregou todos os seus funcionários, são todos seus ex-amigos, você é o maior referencial de sucesso da rua. Por isso você achou que lucrar 10, 15 mil por mês era a melhor coisa da tua vida. Mas é uma merda, velho. Você tem que ir para um lugar onde você se sente um merda. Tem que mudar do subúrbio. Tem que ir lá para a Barra da Tijuca, para a Zona Sul. Vai para um local onde tem gente melhor que você financeiramente. Onde tem gente que dá mais conforto para a família. Para botar o seu filho numa escola melhor. Porque quando se você é o mais esperto da mesa ou da região, os seus referenciais são muito baixos. Cara, aí o cara ficou tão impactado, o cara falou: Sérgio, eu vou mudar e você tá certo. Porque se ele tinha a melhor casa, se ele tinha o melhor carro, se ele é o chefão de todo mundo, ele não teria força para fazer mais nada, porque ele já tinha alcançado o sucesso, na opinião dessa galera. Ele já estava no top, já estava no topo, entendeu? Eu acho que esse exemplo é legal, eu nunca tinha dado o exemplo dele, isso desta parte. Eu queria só que, para finalizar esse raciocínio, que você avaliasse se você está sendo o rei da merda ou se você está se acostumando com pouco. Porque ganhar pouco dinheiro não é normal. É comum, mas não é normal. Principalmente quem montou uma empresa, tem um produto bom, tem um serviço bom e é trabalhador, tem direito ao sucesso. Eu sempre procuro estar no local onde tem pessoas com melhores resultados do que eu, porque isso me inspira. Se alguém conseguiu, eu também quero conseguir. E aí eu lembro que uma vez, para fazer uma consultoria na empresa, eu morei 1 ano em Santa Catarina, na cidade de Balneário Camboriú, que é uma cidade linda. Eu morei em um dos melhores condomínios de Balneário Camboriú, na esquina da praia, era maravilhoso. Só era muito frio naquela porra lá, a gente não aguentou, ficou com saudade da família e reclamamos do frio e voltamos 1 ano depois. E quando no condomínio que eu morava tinha uma Corvette.
Lá em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, que tem uma fábrica da BMW, lá BMW é Fusca, né? Você vê BMW em tudo que é esquina. Então lá, o padrão de vida é muito alto. Cara, tinha um Corvette. Corvette é um carro importado, muito veloz. Cara, o meu referencial explodiu, né? Eu falei, cara, eu tenho que crescer mais. Então a experiência que quando eu morei lá em Balneário Camboriú, Santa Catarina, de morar em um dos melhores condomínios de uma cidade luxuosa e ter o pior carro na época, eu tinha o pior carro do condomínio, mexeu muito comigo. Me estimulou muito a comprar um carro melhor, a crescer. Então a gente tem que a gente não pode se acostumar com pouco. É muito normal o ser humano se acostumar com pouco. Beleza, vamos lá. Aprenda agora estratégias para transformar uma objeção de compra em uma vantagem. Show? Vamos lá. O que é objeção? Objeção é um motivo ou razão para o cliente não querer comprar com você. Tem muita gente que encara, o cliente diz não, fala que está caro, não sei o quê. Só que isso, em que momento uma objeção se torna uma vantagem? Vou dizer o seguinte, quem me acompanha sabe que há 20 anos atrás eu quebrei a minha primeira empresa. Foi a única que eu quebrei, graças a Deus, mas a minha primeira empresa. Eu tinha 220 funcionários, eu tinha um andar inteiro. O meu escritório era um andar inteiro na Avenida Rio Branco, 114, 14º andar. A Avenida Rio Branco é o centro comercial aqui do Rio de Janeiro. Eu tinha uma equipe de vendas com 200 vendedores e 20 funcionários administrativos. Era uma corretora que vendia plano de saúde. Eu quebrei porque eu cresci rápido demais, eu investi muito dinheiro. O dinheiro que saía era muito maior do que o dinheiro que entrava. E aí eu quebrei na época. E aí eu tive que aprender a me reinventar, porque na época ninguém ensinava a empresário como fazer a empresa crescer, que nem tem hoje live, eu estou aqui, não tinha tanto livro disponível, não tinha tanto treinamento disponível. Aí eu tive que aprender na pele. Uma das coisas que eu aprendi, eu passei naquele momento para recuperar a minha empresa, e hoje eu agradeço por toda aquela quebra, porque hoje os meus treinamentos, o meu aprendizado é baseado no que eu fiz na prática. Na época, há 20 anos atrás, eu fiquei devendo 400 mil reais. Tem alguém que trabalha aqui com investimento? Na época eu acreditava que tinha que investir muito dinheiro para a empresa crescer. Eu descobri que as minhas taxas de conversão eram baixas. Eu investia muito dinheiro, a despesa ficou muito grande e aí eu acabei quebrando. O Edson, ele disse, você é especialista no mercado financeiro, quanto daria 400, dá um chute aí, quanto daria 400 mil reais atualizado 20 anos no Brasil? Então, há 20 anos atrás, quando eu quebrei, eu fiquei com a dívida de 400 mil reais. Se a gente fosse atualizar essa dívida de 400 mil reais em 20 anos, daria quanto agora? O que eu tive que fazer? Uma das estratégias, e eu paguei essa dívida toda, né? E uma das estratégias foi, eu passei a trabalhar a conversão de vendas de forma toda incrível. Todas as vezes que eu fazia, uma coisa que eu nunca tinha feito, eu sugiro que você faça agora. Todas as vezes que eu fazia uma venda, eu parava para analisar por que foi que eu vendi. O que foi que eu falei que fez esse cliente comprar? O que ele gostou mais? Todas as vezes que eu perdi uma venda, eu falo, cara, o que foi que eu falei para esse cliente não comprar? Aonde que eu perdi a venda? O que faltou eu falar? Então, todo atendimento, toda ligação, toda reunião, toda apresentação de vendas, eu parava para refletir. Onde eu errei? O que faltou? E os clientes que não compravam, eu passei a perguntar. Cara, não vou comprar não. Eu falei, cara, ok, beleza, tá tudo bem. Mas deixa eu só fazer uma pergunta, é importante, porque eu quero melhorar, ajudar mais os próximos clientes. O que faltou? O que você deveria ter ouvido? Eu aceito que você não vai comprar, não estou insistindo não. Só que eu possa sair com uma experiência positiva. O que faltou? O que deveria você ter ouvido para tomar essa decisão e para poder comprar? E tanto algumas pessoas diziam,
E outras pessoas não diziam, mas eu parava para analisar. E aí eu comecei a anotar as objeções mais comuns que faziam com que eu não tivesse feito a venda. E aí depois eu começava a trabalhar como eu elimino essa objeção. O que eu tenho que falar, o que eu tenho que fazer para que essa objeção não me faça mais perder vendas. Aí eu comecei a ter um caderninho, algumas anotações com as maiores objeções de compra. Quando eu entendi quais eram as maiores objeções de compra que os meus clientes tinham, e eu criava argumentos de prova, documentos de prova, eu fazia de uma forma, e eu comecei a testar, foi quando eu comecei a criar essa parte do método que eu desenvolvi. Eu anotei, eu aprendi a pesquisar, a fazer pesquisas com os clientes, para entender as objeções dele. E aí eu tinha uma lista com as maiores objeções e eu tinha uma lista com os argumentos que eliminavam aquelas objeções. Então a objeção passou a ser um presente para mim. Passou a ser um presente porque eu sabia que aquilo, eu ficava atento, eu ficava presente para o que fazia o meu cliente não querer comprar, e eu passei a me preparar com argumentos, provas, para eliminar aquelas objeções. Então, qual é a estratégia para transformar uma objeção de compra em uma vantagem? É você anotar. Toda vez que você fizer um atendimento, você avalia o que fez o cliente comprar ou o que fez você não vender. Pergunta a esse cliente. Vai anotando as principais objeções e vai criando argumentos para eliminar essas objeções. Você vai testando esses argumentos. Então, uma objeção vira uma vantagem quando você identifica a objeção e você cria argumentos para eliminar essa objeção e você passa a usar esses argumentos antecipadamente, antes que a objeção se instale na mente do cliente. Por que a maior parte das pessoas perde venda? A maior parte das pessoas perde venda porque a objeção se torna maior. E olha o grande erro. Tem um monte de gente, a maioria dos empresários, dos donos de pequenas e médias empresas, ele faz uma apresentação de venda, gera pouco valor, e aí o cliente fica cheio de dúvidas, cheio de objeções, aí rapidamente vai para o fechamento. Se você fizer um fechamento de vendas com a pessoa tendo objeções, ela não vai querer comprar, porque a objeção foi mais forte. E aí o segredo é você mapear. No começo da sua apresentação, você já vem mapeando, eliminando. Por exemplo, o Rafael, que estava lá no evento nosso, no treinamento Coach de Venda na Barra, que foi em fevereiro, né, Rafael? Ele sabe, quando eu fazia uma venda do meu treinamento, durante a apresentação eu já vinha matando as objeções. Por exemplo, você que tem dúvida se vai participar do meu treinamento de script secretos. Cara, tem clientes que se preocupam, e se eu não gostar? E se eu ver lá as aulas, as atividades, e se eu não gostar? Eu costumo dizer, cara, você não precisa se preocupar, porque você tem uma garantia de 7 dias. Você tem acesso total, se inscreve imediatamente, você tem acesso ao treinamento. E se por alguma razão você não gostar do que você viu, você solicita, você tem até 7 dias para solicitar o cancelamento e ter o reembolso integral, total do que você pagou. E a gente continua amigos. Então, eu explico isso, que uma objeção é se a pessoa não gostar. Eu explico isso antes de ter a oportunidade da pessoa se inscrever. É o que acabou a Isa Flobella perguntou aqui no Instagram. Dúvida, como ser um vendedor sem ser chato ou insistente? O Isa Flobella, quem é chato e insistente não é vendedor, é empurrador. Então, quem usa o meu método não é chato, porque o meu método, o que eu ensino, é você vender pelas razões do cliente.
Você pergunta muito mais do que fala. Então, se você entende o que o cliente quer ouvir para tomar a decisão de compra, se você sabe quais são as objeções que fariam ele não comprar, e durante a sua apresentação você aborda, você vai eliminando essa objeção antes dela se instalar, você não fica chato. Chato, insistente, compra aí, meu produto é bom, vai te ajudar. Não tem uma argumentação sólida. E o cliente percebe que quem está vendendo não tem mínima ideia como utilizar as vantagens do produto ou serviço dele para eliminar o problema dele. Tudo que eu ensino aqui, entender quais são as dores, medos, desejos e sonhos do cliente, saber quais são as objeções e eliminá-las antecipadamente. Essas estratégias faz com que o cliente queira comprar mais do que você vender para ele. Quem é chato, quem é insistente, é quem não sabe um método. Quem está desesperado para vender e desvende. O cliente entra com dinheiro, com problema, querendo comprar, e quem está vendendo ou fala demais, ou fala de menos, ou usa argumentos que não mostram que são importantes para o cliente. Aí fica chato. Vamos ver aqui, o Fernando botou: estou com um problema, não sei se tem a ver com o tema. Tenho emitido propostas comerciais para clientes, pois trabalho com serviço e os mesmos dizem que vão avaliar, pensar e entrarão em contato. Cara, primeiro é o seguinte, eu tenho um aluno que tem até um depoimento dele, o Ronald, que ele fala que ele multiplicou por 3 ou 4 vezes as vendas dele com uma técnica. Primeiro, jamais envie uma proposta sem conversa. Tem gente que recebe pedido por e-mail, por WhatsApp, e aí ou por telefone, e já manda uma proposta direto, sem fazer uma entrevista com o cliente, sem avaliar o que ele quer ouvir. Na minha empresa a gente não emite proposta para ninguém sem ter uma ligação, sem ter uma reunião, sem conversar, uma ligação telefônica, uma ligação em vídeo. Todos os maiores contratos meus de empresas, eu fiz ligação em vídeo. Na verdade, eu faço uma apresentação de vendas que os clientes falam: cara, você deu uma aula aqui de 1 hora. Eu gero tanto valor nessa reunião antes do envio de proposta que fica muito difícil a empresa não contratar a gente. E outra coisa, na reunião eu explico o que fazer. Muita coisa, porque existe 3 coisas: dizer o que, como e porquê. Você dizer o que fazer para o cliente, ele não vai saber, porque ele não vai saber o como. O como não dá para falar assim rapidinho. Só tem que fazer isso, 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 isso. E a gente demonstra tanto conhecimento nessa reunião que o cliente fica louco para ter uma proposta. Então, primeiro ponto, eu quero saber, Fernando, se antes de enviar a proposta, você faz uma reunião, nem que seja por telefone de entrevista, você pesquisa o problema do cliente. Então, um conjunto de perguntas. Por exemplo, me fala sobre por que você está querendo contratar a nossa empresa agora? O que está acontecendo com a sua empresa? Ele vai dizer: você já contratou alguma outra empresa para uma solução como essa? Porque se ele já contratou, você pergunta o nome da empresa e aí você vai dizer se você tem algum fornecedor atual, para você saber se o cliente já contratou, já tem um fornecedor conhecido, de boa qualidade, você sabe que ele está acostumado a pagar um preço alto. Se ele nunca contratou, você já sabe que ele não sabe o preço. Aí ele fala: já tive fornecedor tal, beleza. Não fala nem que é bom, nem que é ruim. Uma outra pergunta que eu gosto muito: que transformação você quer que aconteça após utilizar o meu produto ou o meu serviço para você ter certeza que foi o melhor investimento que você já fez na sua empresa? Quais são os impactos que estão acontecendo hoje na sua empresa por causa desse problema? Que outras áreas são atingidas na sua empresa por causa desse problema? Que outros problemas vão acontecer decorrente desse? Você já parou para pensar nisso? Aí eu vou falar sobre solução. Você já pensou, vamos lá, você já faz isso, você já faz isso, você já faz isso, já faz isso? Não. Você acha que se você fizesse isso gerar resultado? Poxa, talvez. Que
impactos positivos a sua empresa vai receber quando você solucionar esse problema? E quando começa a fazer essas perguntas, me conta mais sobre isso, me fala mais, e o que mais? Você vai fazendo essas perguntas, a pessoa ela vai aprofundando, e só ao fato de ter essas perguntas e a pessoa se sentir obrigada a responder essas perguntas, porque olha só, quem sabe fazer as perguntas certas, você demonstra profundo conhecimento só perguntando, porque você tem que fazer as perguntas certas. Outra pergunta que eu faço, eu ensinei isso aqui numa live esses dias. Você descobrir, eu sempre pergunto, legal que você está pedindo uma proposta, mas você é de que área na empresa? Você é responsável por que área? Porque normalmente quem entra em contato não é o decisor. E você falar com uma pessoa que não é o decisor e mandar a proposta para ela, não vai adiantar nada, porque a pessoa não vai comprar. Eu contei um caso aqui, que quando eu era vendedor de plano de saúde há 25 anos atrás, eu fui na casa de uma pessoa, na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, de um cara. A reunião era 9 da noite, eu fiquei de 9 às 11 da noite explicando ele as vantagens do plano de saúde da Mil. E a mulher dele chegou vindo da faculdade. Aí chegou, quando a mulher abriu a porta, ela é a minha esposa vindo da faculdade. Ela, olá, boa noite, boa noite. Aí ela olhou pro marido e falou, ele é o vendedor da Mil? Ele falou, é. Aí ela perguntou, e aí, gostou? Ele falou o seguinte, R$ 1.500. Mais ou menos o preço, né? Ele não falou se gostou ou se não gostou. Ele falou, 1.500. Ela, 1.500 está fora do orçamento, agradece a ele. Nem na minha cara ela olhou. Então eu passei 2 horas explicando um monte de coisa pro cara, que a única coisa que ele falou para a mulher era R$ 1.500. Eu perdi tempo. Eu devia ter perguntado. Então, primeiro ponto. Aí eu uso a seguinte frase. Qual a seguinte frase? Que legal, poxa, muito bom falar com você. Qual área você é responsável na empresa? A pessoa fala, geralmente eu percebo que ela não é o responsável. Tá? Aí eu faço assim, anota essa frase. Além de você, tem mais alguma outra pessoa responsável por essa contratação? Por que eu falo isso? Porque geralmente quem liga, se essa pessoa não é o decisor, ela não tem autonomia para dizer sim, está contratado. Mas ela tem autonomia para me tirar do jogo, para tirar você do jogo. Ela fala que não conseguiu falar, que ou pesquisou outras empresas, nem cita você, ou nem me cita, ou diz que o meu atendimento foi ruim, que o meu preço é fora da realidade, que eu não sou profissional. E além disso, Fernando, quando toda a apresentação é feita, você tem que falar o seu. Eu falo o seguinte, olha, eu e minha equipe fala, oi fulano, que bom, eu vou te mandar uma proposta, depois de tudo isso eu vou te mandar uma proposta. Mas nós trabalhamos completamente agendados, porque o volume de negócio aqui é muito grande, que ativa o gatilho mental da autoridade, o gatilho mental da prova social. Eu trabalho completamente agendado. Me diga o seguinte, quantas horas ou quantos dias são necessários para fazer a avaliação dessa proposta, que eu vou agendar uma ligação para você. Você consegue avaliar essa proposta hoje? Nós podemos falar no final do dia? Hoje não dá, me liga então amanhã, então me liga daqui a 2 dias, me liga semana que vem. Quanto mais complexo for a solução, precisa de mais aprovação, mais análise, às vezes precisa de alguns dias. E nessa ligação você já tem que combinar um dia e um horário para você ligar. Não se espera cliente ligar e não pode terminar essa ligação sem combinar um novo contato. Aí eu vou falar, pessoal, me liga então na segunda-feira. Então, olha só, segunda-feira, 2 horas. Eu estou botando na minha agenda. Por favor, coloca na sua agenda também que segunda-feira, às 2 horas, nós voltamos a nos falar. Ok? Fernando comentou, pois eu já fiz isso de deixar o cliente à vontade e quando fui ver já tinha fechado. Não se deixa cliente à vontade. O Vios complementou aqui, contribuiu. 1 ou 2 dias no máximo já ligo, peço se recebeu, como ficou. Daí peço se tem previsão de quando vai fechar o serviço. Vios, eu faço na ligação antes da proposta. Que dia que a gente vai voltar a falar? E me diga o seguinte, qual o seu prazo desta contratação? Você pretende fechar negócio quando? Qual o seu nível de urgência para essa contratação? Deixa tudo amarradinho. Marcelo, eu tô vendo assim. Então, quando a mãe que vai pensar ou falar com o marido, faço. Ô Marcelo,
na 80% das vezes que a pessoa fala que vai conversar com o marido, ou com o filho, ou com a mulher, é mentira. Deve ter acontecido já com vocês, de você entrar... Ó, se coloca agora no papel, no papel de consumidor. Já aconteceu de você entrar numa empresa querendo comprar, tinha dinheiro, ó, você precisava do produto ou do serviço, tinha dinheiro, mas a pessoa que te atendeu não esclareceu da forma que você orientou, não te atendeu, não deu atenção, não deu as explicações, você não se conectou com ela, e mesmo precisando, mesmo com o dinheiro, você fala, ah, não, vou conversar com a minha mulher. Ou então a mulher fala, eu vou conversar com o meu marido, eu vou conversar com o meu filho, eu vou esperar o cartão virar, mês que vem eu volto. Vocês já fizeram isso? Você tinha o dinheiro, você foi para comprar, mas o vendedor não disse as coisas que você gostaria, ele desvendeu para você. Já aconteceu com você? Só que quando ele desvende para você, você não falou a verdade. Cara, não vou comprar porque você não explicou da forma que eu gostaria. Eu vim comprar e você me convenceu a não comprar. Você fala isso, você não fala isso. Você fala, ah, vou falar com a minha mulher. Ah, vou falar com o meu marido. Ah, eu vou esperar o cartão virar. Ah, eu volto mês que vem. Quando aconteceu isso é porque mentiu. Se você mentiu para o vendedor, o seu cliente mentiu para você também. É mentira quando ele fala isso. 80% das vezes é mentira. É uma fuga. Você não gerou valor suficiente. Você não conseguiu eliminar as objeções de compra. A apresentação de venda foi mal feita, foi ruim. Não gerou desejo de compra no cliente. Gustavo Sérgio, pegando o gancho da proposta, pois sofro com o mesmo problema do nosso amigo do chat. Enviar a proposta não atrapalha no processo? Gustavo, tem um momento que você tem que enviar. Ok? Tem um momento que você tem que enviar a proposta. Mas a proposta só pode ser enviada. Como é que eu faço? A gente liga, eu ligo imediatamente, a gente liga. A gente manda o nosso portfólio primeiro, agenda uma ligação para depois conversar com a pessoa. Pergunta se ela é a única decisora e agenda uma ligação com o decisor. Tudo isso para manda o portfólio para a pessoa ver e gerar valor. Só depois que a gente envia a proposta. Só pode enviar a proposta quando o cliente já viu o valor. Só pode enviar a proposta quando o cliente percebeu que vale muito a pena. Galera, tá chegando ao final aqui, faltam 2 minutos para acabar a live. Galera, fica com Deus, galera do Instagram, Facebook, YouTube. Um grande abraço.